O pessoal está sem retorno aí. Tonicão, Antônio Edson com vocês, Cledi Oliveira e ele, Oswaldo Maciel, está aqui também. Estou esperando o Reinaldo Costa. É com vocês, meus amigos. Alô, rapaziada, alô, Xene e os amigos da Rádio Globo. Estamos aqui para prestar essa homenagem à nossa querida Rádio Globo, onde nós tivemos o prazer de trabalhar, de construir, aliás, uma grande equipe de esportes comandada pelo Osmar Santos. Enquanto nós aguardamos, estou vendo o Tunicão já ali, apostos, enquanto nós aguardamos o Reinaldo Costa, eu queria contar o início, né, dessa equipe, já que eu tive a honra de participar do começo da equipe esportiva da Rádio Globo, a equipe que fez tanto sucesso durante tanto tempo. A equipe começou com o Osmar Santos saindo da Jovem Pan e indo, na época, para a Rádio Nacional, que depois se transformou em Rádio Globo. E eu tive o privilégio de ir com o Osmar, né? Imediatamente, ele estava na Rádio Bandeirantes, e o Osmar me levou com ele. E a equipe que iniciou, a equipe esportiva da Rádio Globo, na época, a Rádio Globo Nacional, e depois passou a ser só Rádio Globo, era Osmar Santos, eu, Loureiro Júnior, Carlos Aimar, Roberto Carmona, Fausto Silva. Essa era a equipe. Começou com essa equipe, iniciamos aí as transmissões, aí logo depois veio o Reinaldo Costa, veio o Antônio Edson, depois o menininho Vanderlei Ribeiro, e essa foi a equipe de locutores que realmente começou aí a disparar na grande audiência do Rádio Esportivo Brasileiro. Fizemos a Copa de 78 e tivemos aí um bom nível de audiência. Em 82, na Copa da Espanha, foi quando a equipe esportiva da Rádio Globo explodiu realmente de audiência, passou a liderar e manteve essa liderança durante muitos e muitos anos. Para vocês saberem, eu trabalhei apenas 20 anos na Rádio Globo, entre idas e vindas, né? Foram 20 anos de trabalho, com muito orgulho, uma rádio que vai ficar para sempre no nosso coração, que está encerrando hoje aqui em São Paulo as suas atividades, mas estará permanentemente no nosso coração, porque essa história da Rádio Globo, essa história nunca se acaba. Deixa eu bater um papo aí com o meu amigo Antônio Edson, grande Tunicão, que inclusive está com o uniforme aí da... Se eu não me engano, foi da Copa de 82 esse uniforme aí, Tunicão? Exatamente, estou aqui homenageando a Rádio Globo com o uniforme de 82. E olha, está servindo ainda, viu, Marcelo? Ó, estou esbelto, porque... Continua magrinho, né, Tonico? Bem magrinho. Bem magrinho. Estamos aguardando Reinaldo Costa. Por onde anda o nosso rei Reinaldo Costa, minha gente? Que o Reinaldo Costa agora virou profissional da arte artística, né? Está competindo aí com o Roberto Carlos. Mas, olha, quero mandar um abraço carinhoso para todos vocês. É um prazer muito grande ser lembrado. Estamos revivendo aqui velhos amigos. Estou acompanhando desde a hora que abriu essa live ao meio-dia. Está muito gostoso, né? Matando saudade, realmente. Marcel, um prazer mais uma vez te ver. Cledi Oliveira. Olha o Cledizão aí. Tudo bem, Cledi? Tudo bem, Tonicão? Tudo bem, Maciça? Grande beijo. Tudo bem. Conheci o Cledi. Grande. Conheci o Cledi Oliveira no jogo que eu fui fazer pela Rádio Globo, lá em Votuporanga. Aí eu vi o Cledi lá. Falei, você vai trabalhar com o equipe americana. Então é fera. Eu gostaria, Tonico, Cledi, Xene, primeiro agradecer ao nosso Anderson Xene, né? O Xene em campo, né? Com essa live aqui, em homenagem à Rádio Globo, como já dissemos, vocês estão sabendo, nesse dia 31 de maio, encerra as suas atividades, infelizmente, né? Para o Rádio do Brasil e por tudo que significou ao longo de mais de 60 e tantos anos a Rádio Globo de São Paulo. Mas a gente sempre tem aquela fé de que um dia possa voltar novamente, integrar aí os prefixos do Rádio Paulistano. É um desejo, claro, que todos nós, profissionais de rádio, temos. Eu hoje estou na Rádio Transamérica de São Paulo. Quero agradecer a toda a rapaziada lá, com o Éder Luiz, o Fábio Farias, que é o nosso diretor-geral, o Gessner, todo o pessoal da Transamérica.
que permite, evidentemente, a gente participar dessa homenagem. E eu queria prestar uma homenagem especial a companheiros que nós tivemos na Rádio Globo e que já se foram, que estão em outro plano. Como Carlos Aimar, por exemplo, que foi um dos melhores amigos que eu tive no Rádio Esportivo, na Rádio Globo. O Aimar, que já faleceu em 1989, no dia 4 de agosto de 1989. O nosso querido Luiz Augusto Maltoni, que também nos deixou. Loureiro Júnior, um dos maiores comentaristas do Rádio Esportivo brasileiro, que também nos deixou. E que fizeram parte, né, como eu disse aqui no início, do começo da equipe esportiva da Rádio Globo de São Paulo. O Tunicão, o Cledi Oliveira deve ter algumas histórias para contar, não, Cledi? Ô, Maciça, ô, Tunico, nossa, que prazer enorme estar com vocês, que satisfação estar com vocês. As pessoas mal sabem, né? Elas não sabem, por exemplo, o que é a gente, por exemplo, morar no sítio, morar no meio da roça, e você ter a oportunidade pelo radinho de você acordar e você ouvir essa voz maravilhosa. Nossa, esse Oswaldo Marcel, dos tempos de Tupã, ainda na Rádio Piratininga de Tupã. Ô, Cleide Oliveira. Aí depois, na época das ondas curtas da Rádio Globo, aí, assim, 77, 78, né? Aquela equipe varrendo, Oswaldo Marcel, Reinaldo Costa, o Maquininha, aí Antônio Edson... Aí eu Você me ouvia, Cledi? Nossa, claro que eu ouvia. Peraí, eu não tô velho assim, não, hein? Não, é que você começou cedo. Eu tô semi-novo, vai. Vamos deixar, eu tô semi-novo. É que você começou cedo, e assim, e vocês não sabem, vocês que eu aplaudi a vida inteira e que era a minha maneira de enxergar o mundo, era através do rádio. Minha família era de origem muito, muito humilde, muito pobre, e a gente morava em casa de chão batido, parede de taipa, era colchão de palha de milho, travesseiro de taboa. O rádio me fazia ver o mundo. O rádio me fazia ver o mundo. E assim, eu ouvia vocês, eu falava, nossa. Aí eu via vocês indo para o exterior, tudo, eu falava, nossa, São Paulo, vocês falam Pacaembu, Vila Belmiro, Morumbi, eu falava, nossa senhora. Aí, rapaz, assim, você vê a vida da volta, 86, 83, 84, o Luiz Ivorio, que era muito amigo, o saudoso Luiz Ivorio, muito amigo do Osmar, aí acerta com a Rádio Globo fazer uns jogos amistosos lá em Votuporanga. A rádio tinha 4 narradores, eu era o 5º. Eu era a maior audiência de lá, Maciça e Tunico. Ainda bem que chegou a energia e me descobriram que foi mandado embora. E aí eu ficava se soroneando todo mundo lá. E aí o Tunico falou assim, não, você vai trabalhar, você quer trabalhar? Pô, não, pelo amor de Deus, eu trabalho na Rádio Globo, não tem nem roupa, nem para chegar perto de vocês, rapaz. Aí o Tunico me trouxe para Jundiaí, Rádio Globo 86, e aí, vocês se lembram muito bem do Chamate, o César Teixeira, irmão do Tio Teixeira, o César Teixeira chegava na segunda-feira, aí, bom dia, ele falava, bom dia, um Kenson, fez cagada, o que você quer, mano? Aí o César Teixeira chegava pro Osmar e falava assim, o Osmar falava assim, porra, o Maciel tá de férias, o Tonico tá de férias, o Reinaldo tá de férias, quem que a gente vai escalar? O César Teixeira falava, escala nos minhoca. A gente ia fazer, Copa São Paulo, essas coisas todas. O que eu quero dizer, assim, eu falei pro Xene, Maciel, Tonico, o Reinaldo está para entrar aqui, eu falei para o Xene, quando o Xene falou assim, olha, você participa da live da Rádio Globo? Eu falei, Xene, eu vou para participar com uma única condição. Eu vou fazer o que eu sempre fiz, desde que a Rádio Globo surgiu, e eu já conheci alguns desses profissionais pelo rádio. O rádio me deu o privilégio de transformar esses ídolos em amigos. Assim, eu tenho o privilégio, eu posso divulgar isso publicamente aqui para o mundo inteiro, que eu tenho o prazer de ter amigos como Oswaldo Maciel, como o Antônio Edson, como o Reinaldo Costa, como o nosso querido pai, Osmar Santos. Mas, assim, o que eu disse para o Xene, eu falei, Xene, eu participo com a única condição de que eu possa, durante todo o tempo em que estiverem cantarolando, como melodia, porque o fã de esportes talvez não saiba, mas, assim, esses dois que estão aqui acima, está aqui o Maciel aqui, à minha esquerda acima, o Tonico, à minha direita acima, e o Reinaldo, que eu vou entrar daqui a pouquinho, são músicos espetaculares. O Tonico se lembra do Zirguidum lá de Campinas, que eu cheguei lá uma vez, queria ser narrador, aí eu cheguei lá, tinha um programa, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, Xene,
eu só vou entrar lá com uma única condição. Eu vou participar para aplaudir, para me encantar, que foi o que eu sempre fiz, que foi me encantar e aplaudir o trabalho de vocês, e a Rádio Globo propiciou isso. Então, por favor, é com vocês. Esse é o Gene, né, Tonico? O grande... o nosso grande Cledir Oliveira, Cledir, que ele contou toda essa história aí, que era minhoca, conversa fiada dele. Aliás, é uma grande fera hoje, né, na ESPN, e um dos maiores profissionais aí da televisão brasileira, o nosso querido Cledir Oliveira, que fera. E aí, Tonicão? Uma coisa que ele não conta é que quando eu falei com ele lá em Votuporanga, falei, você vai trabalhar na minha equipe em Americana. Qual é o seu nome? Cledimel de Oliveira. Cledimel. Não. Cledimel não. É isso, minha rádio, Cledimel. Não vai trabalhar Cledimel. É verdade. Mas a partir de agora vai chamar Cledir Oliveira. Tá certo, André? É isso, é verdade. Falou, Cledimel, é muito sensível, né, Cledimel? Não, vai ser Cledir Oliveira e tal. Vamos dar contundência a esse nome. Mas eu acho que... Os professores, o Maciça, Tonico, esses professores todos estão desfilando desde o meio-dia aqui na Rádio Globo e que vão falar ainda, que vão descortinar aqui ainda através das redes sociais, aqui pelo Face e pelo YouTube. Esses professores são espetaculares. É que o aluno aqui, bem meia boca, viu? Pois é, eu gostaria, viu, de também citar aqui, eu falei do início nosso na Rádio Globo, né, aquela primeira equipe, Lucimara Parisi. Nossa, a Lucimara, que foi uma pessoa muito importante nessa equipe. Aliás, quando nós chegamos na Rádio Globo, Osmar Santos, eu, Loureiro Júnior, o Aimar já estava lá, o querido Carlos Aimar, o Roberto Carmona, o Jorge de Souza, Jorge de Souza, verdade. Já integrava essa equipe, e a Lucimara Parisi ela teve uma importância fundamental, por ser a graça que ela é, né, a pessoa amável, e que era assim, uma espécie de madrinha da equipe. Ela tomava conta de todo mundo. Às vezes eu queria fazer algumas loucuras, ela não deixava, ela chegava, olha, Marcelzinho. Então, um beijo para a Lucimara, que foi muito importante no início da nossa equipe. E tem nomes que a gente não pode esquecer nunca. Braga Júnior, né? Braga Júnior, grande Braga, Silvio que também passou. Silvio Ruiz. Lembra do Silvio Ruiz? Onde anda Silvio Ruiz? O verdadeiro, está em Santos. O verdadeiro Silvio Ruiz, Alô, meu camaradinha! Esse dia eu bati um papo com o Wilson Zoinho, que era da equipe técnica, né? Zoinho, aliás, Zoinho, a equipe do Pardini, com o Metubala, que participou agora há pouco aqui, o Heleno José. Bezerra Leite. Antônio Bezerra, saudoso. Pardininho, Tobias da Mata, né? E tem o Perninha também. Perninha. Verdade. Perninha. Já falecido, né? Saudoso Perninha. Viu, Marcel? Uma coisa que você... Eu acho que você não tem. O Edson Catamáquia produziu a Copa do Mundo de 82 na Espanha. Exato, Você vem com aquele livrinho? É isso? Isso mesmo. Esse era o caderninho da Copa. Você vê a genialidade, né, do Scatamáquia. A Copa inteira, com toda a participação, o giro de abertura da jornada de todos os jogos da Copa. Eu guardei isso aqui. O Edson Catamáquia foi um dos maiores gênios, né, que nós conhecemos aí na produção, na direção, né, da equipe, nessa parte de produção, e realmente, olha, um cara fantástico. Não é à toa, né, que essa equipe da Rádio Globo ela fez muito sucesso. Modéstia à parte, eu tive a oportunidade de fazer, de integrar essa equipe, como o Antônio Edson também, o Reinaldo Costa, o menininho Vanderlei Ribeiro. Né, que foram assim, os narradores iniciais, né? Aí depois veio o Cledir Oliveira, aí começou a vir umas feras assim, Cledir Oliveira. Minhoca. Minhoca. E aí a equipe ficou melhor ainda. O que já era bom ficou melhor. Falar em que era bom ficou melhor, dá uma olhadinha. Mas, aqui. Olha embaixo aí.
Aí embaixo. Se eu chorei, se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Olha o Reinaldo Costa aí, Maciça. O Reinaldo Costa aí, Toninho. Não, mentira. O nosso atual cantor, que é esse? Reinaldo Costa. E Roberto Carlos que nada. Fala, Rei, Reinaldo Costa. E aí, Rei? Acho que ele não deve estar ouvindo ainda. Mas daqui a pouquinho... Enquanto o Reinaldo Costa não está ouvindo, tem que prestar homenagem também, eu falei do Scatamarca, a Tim Teixeira. Grande Tim Teixeira, outra figura inteligentíssima. Sônia Peixoto. O César Teixeira. Chamate. O César Teixeira. Hã? O Chamate, já vem queimado. Grande Cezinha. O César Teixeira é o Chamate, já vem queimado. E você lembrou também da Soninha Peixoto. Só tem bandido aí, hein? E eu lembro... Só tem bandido aí, meu. Lembra do Glaico Oliveira? Glaico Oliveira. Só tem bandido aí, meu Deus do céu. Glaico Oliveira era o Boca Santa, saudoso Glaico. E aí, Reinaldo? Vai ter música ou não vai? Reinaldo Costa vai cantar uma, vai mostrar uma do seu repertório aí pra gente, não? Oi, Reinaldo. Rei, tá ouvindo? O Reinaldo deve estar em Cruzeiro, né? Eu estou aqui em Ribeirão Preto, o Reinaldo em Cruzeiro, Marcel, São Paulo, o Cledir deve estar em São Paulo também, né? Tô. Eu moro aqui na Serra da Cantareira. O Reinaldo está em Cruzeiro e tem uma turma aí que está em dólar. Em euro. Maciça, enquanto o Reinaldo ajusta o retorno dele, você homenageou. E aí, Maciça? Eu gostaria Tonicão, Cledir, fala, negão. Fala aí, negão Ferreira. Mas negão só tem... Fala, Reinaldo. Agora aliás, eu quero fazer uma aqui que eu quero que você faça comigo. Atenção, silêncio, por favor. Vamos lá. Porque ontem... Ih, chamou... O Maciel vai chorar agora aqui. Maciel vai chorar agora aqui, porque ontem nós perdemos um dos maiores compositores da nossa música. Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia, verdade. Cara, o Evaldo Gouveia foi um tremendo de um amigo meu, na época do Viva Maria. O seguinte, eu tô com um baita de um delay aqui, atropelando porque eu tô no Cruzeiro. Eu quero aproveitar agora os instantes finais da Rádio Globo, né? Aliás, eu não estou entendendo o porquê, eu quero parabenizar todos os amigos que aqui estiveram, mas esse é um momento de luto. Esse é um momento em que eu tenho que citar a irresponsabilidade dos dirigentes que afundaram a Rádio Globo, que fizeram morrer a Rádio Globo, e a Rádio Globo hoje está morta. Então, eu respeito a todos aqueles que passaram por aqui, mas não respeito os dirigentes que enterraram a Rádio Globo. Bom, vou deixar isso de lado, porque eu estou até meio nervoso com relação a isso. Calma. Mas eu quero prestar uma homenagem aqui, Maciça, se você vai lembrar disso, porque ontem nós perdemos o grande compositor Evaldo Gouveia, e você vai lembrar, inclusive, de se você me deixar, me deixe devagar. Me deixe devagar. Que hora de partir, sem ver. Você lembra, Maciça? Não custa me mentir, não custa eu não saber. Essa é uma composição do grande Evaldo Gouveia, que fez uma dupla de compositores com Jair Amorim. Jair Amorim já falecido há muito tempo. O Evaldo Gouveia faleceu ontem e deixa aí realmente um vácuo muito grande de compositores, tantas músicas lindas que ele fez, como até samba enredo, né, para a escola de samba do Rio de Janeiro, ele fez, né, e mais de 1000 músicas compostas por esse querido Evaldo Gouveia, que Deus o tenha, e vai ficar eterna saudade dele, que realmente foi um grande amigo meu, um grande companheiro. Coisa, hein? Muitas vezes cantamos juntos lá no Viva Maria. Agora não sou eu que canto só não, o Antônio Edson também tem a banda dele com o filho dele, viu? Com o Emerson. Ah, sim. O Tonicão também, eu vou te contar. O Tonicão canta em italiano. Fala, Xen. Meus amigos, que prazer imenso poder reunir vocês que marcaram época com o microfone da Rádio Globo 2100. O Reinaldo Costa teve um problema de delay, já convidei ele para entrar numa outra turma mais tarde, ele não teve tempo quase para falar,
Vou deixar com o Cledir Oliveira para... Vocês têm 2 minutos para se despedirem, por favor, agradecendo imensamente. Daqui a pouco tem o Morcegão, tem a galera toda aí. Toca aí, Cledir, meus amigos. Só para deixar um beijo carinhoso, quem de repente não sabe, esse senhor que está aqui à minha direita, o Antônio Edson foi o cara que me trouxe para São Paulo. O Maciel já era meu ídolo, hoje é meu amigo, irmão. Foi um cara que depois me trouxe de volta para São Paulo, quando eu estava lá em Brasília, estava lá em Mato Grosso, então eu tenho esse privilégio. E deixar um beijo carinhoso ao pessoal da parte operacional que me ensinou a ligar o microfone, aquele microfone Electrovoice enorme, que às vezes servia de arma quando ia nos outros estádios. Antônio Bezerra Leite, saudade, Grande Bia, Metubala, Central Alberto Pastre, e um beijo enorme ao Johnny Black. Esses caras eram mágicos. E eu queria dizer, Tonico, Maciça, Rei e amigos que estão comendo pela live, que a Rádio Globo durou pouco. Mas, assim, não é que o que é bom acaba logo. O que é bom dura o tempo suficiente para mostrar que foi bom. E a Rádio Globo foi, para mim, a maior e o melhor de todos os tempos. Muito bem, eu quero agradecer essa oportunidade que o Xene nos dá. Tem que tirar o chapéu para o Xene para esse trabalho maravilhoso, cansativo, mas muito dedicado. Está de parabéns, meu amigo Xene. E foi um prazer muito grande rever o Maciel, Cledir, Reinaldo e tantos outros que já passaram e ainda vão passar nessa live. Lembrando sempre que a Rádio Globo, ninguém apaga essa história. E vocês todos, que nós convivemos durante todo esse tempo, e o nome da Rádio Globo, com toda certeza, ficará tatuado para todos sempre no meu coração. Um abraço carinhoso para todos vocês. Vai, Maciça. Beleza. Fala, Cledir. Fala, Rei. Vamos lá. Seu recado final. Reinaldo Costa. O Rei vai entrar no outro bloco, inclusive, aqui, para quando atualizar. O Rei, ele vai continuar com a gente na live, tá bom, Rei? Tá bom, Cledir. Tá bom, aguarda aqui. Beleza. Tá joia. Maciça. Então é o seguinte, um abraço a você, meu querido Cledir, Reinaldo Costa, Antônio Edson. Eu acho que está terminando o nosso tempo aqui. Isso. E eu quero dizer uma coisa. Tristeza muito grande pelo fato da Rádio Globo estar hoje, nesse dia 31 de maio de 2020, encerrando suas atividades aqui em São Paulo. Isso não é bom para ninguém, para nenhum profissional de rádio. Mas esperamos que um dia ela possa novamente se restabelecer aqui na Praça de São Paulo novamente. Um grande abraço a todos. Foi um prazer participar dessa live e que todos nós sejamos muito felizes. Um beijão e Rádio Globo, essa história nunca acaba. Vem aí, Márcio Ramos, vem o Zé Elias, Zé da Fiel, vem aí, Materinha, vem aí também, o Cimate, o Reinaldo Costa daqui a pouquinho vai ser encaixado num outro bloco. Bota amizade nisso, a Rádio Globo, amizade interminável, a gente está matando hoje muita saudade. Beijão, Sênio, beijão a todos vocês. Vem outras feras que marcaram a história da Rádio Globo. Rádio Globo! Você que se liga na Rádio Globo, meus amigos, companheiros de tantos e tantos anos. Que privilégio estar participando aqui com vocês desse momento de interação entre, digamos, o time da Rádio Globo, esse time que faz história no rádio e na comunicação do Brasil. Pena que seja num momento de tanta dor para todos nós, né? Um momento em que os 1.100 da nossa Rádio Globo deixam de emitir as ondas da nossa Rádio Globo. Eu tenho muitas histórias, tive o privilégio de trabalhar num momento magnífico da nossa Rádio Globo, espetacular da nossa Rádio Globo. Então eu vou começar para render homenagens a alguns companheiros, mas vou começar lembrando da minha estreia na Rádio Globo, né? Eu estreiei na Rádio Globo no jogo entre 15 de Jaú e Corinthians, no estádio Zezinho Magalhães, lá em Jaú. Desce o 15, Paulinho, na ponta direita, vai pro fundo, rente a bandeira de escanteio, levou a melhor, Anderson no comando, Caçu, levantou, Caçu, tocou!
Cazu, o japonesinho Cazu mete lá dentro. Aberto o placar no toque de cabeça, baixinho, esperto, o japonesinho Cazu meteu de cabeça no lance de Paulinho pela ponta direita. Sai na frente o 15, Cazu de cabeça 15, 1, Corinthians 0. E o comentarista da transmissão foi o Carlos Aimar, um dos grandes da história do rádio de São Paulo. O Aimar morreu algum tempo depois, em 1989, 2 anos depois, 2 anos e um pouquinho depois. Eu, inclusive, não pude ir ao sepultamento do Carlos Aimar, porque eu estava fazendo cobertura de Fórmula 1 pela nossa Rádio Globo, que é um outro episódio bacana que eu conto para vocês na sequência. Mas, a partir daí, eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe absolutamente única na história do rádio brasileiro. A gente tem momentos espetaculares naquele instante. A equipe comandada pelo Oscar Ulisses, com o Tim Teixeira de editor-chefe, momentos assim espetaculares, e certamente com as transmissões, acompanhando sempre os 5 clubes de São Paulo em loco, em todos os cantos. Era uma questão mesmo de jornalismo e, ao mesmo tempo, de formato. Quer dizer, a belezura de você ter aquele som ao lado dos clubes. O clube podia estar onde fosse. Eu fui cobrir Ramon de Carranza, Tereza Herrera, pela nossa Rádio Globo, Troféu Naranja, com o Palmeiras jogando lá contra o Valência, um jogo até que o Romário fez 3 gols pelo Valência. Mas isso tudo se mostrava no som, no ar. Né? A Rádio Globo sempre foi linda. Desde momentos históricos, nos anos 80, com a Copa de 82, talvez atingindo o seu ápice, com Osmar Santos e equipe, né? Nesse período que eu fui para a Rádio Globo, na verdade, eu fui para a vaga do Osmar Santos, que tinha saído momentaneamente da verdadeira casa do Osmar Santos. E aí, nesse período todo, eu acho que é importante destacar, além das transmissões, e eu me lembro de grandes aberturas de jornada, como da volta do Osmar Santos, quando o Osmar volta para a Rádio Globo, no centenário da nossa Avenida Paulista. Chegou o dia, meu povo! Chegou um daqueles dias mágicos que a razão não explica. Chegou o dia da decisão. Chegou o dia que a emoção ganha de goleada do materialismo. Hoje é dia de Corinthians e São Paulo. Como se não bastasse a força desses 2 gigantes, a história reservou para esse dia mágico o centenário do símbolo da nossa cidade. Se há 100 anos Joaquim Eugênio de Lima fundava a Avenida Paulista, há 100 anos o futebol ensaiava seus primeiros passos no Brasil. Ou da abertura da transmissão da final da Copa de 94, 3 horas antes, e a gente falando dos Estados Unidos, de Los Angeles, e o Osmar transmitiu a conquista do Tetra do Brasil na sequência. Autorizado baixo, olhou para a gorduchinha, Tafarel no gol, já defendeu o gol, atenção, pode acabar agora, cobrou, aberto baixo, para fora, Brasil é campeão! O Brasil é campeão! É tetracampeão! O Brasil é tetracampeão nos pênaltis! Histórica para o futebol brasileiro! Explode a torcida brasileira! Deixa eu dar um recado aqui, depois dessa. Você sintoniza nos 1100 do rádio. Globo São Paulo, Mágico geral. Reportagem, entrevista, opinião. Na Rádio Globo, você sabe tudo. Mágico geral, esporte e informação.
Vocês estão vendo que loucura aqui, né? A gente esticou um pouco, não consegui colocar o Morcegão. Eu vou colocar agora aqui 3 pessoas que eu acho que trabalharam em épocas diferentes, até o Morcegão chegar. Deixa eu dar boa tarde aqui pro Zé Elias. Peraí, Zé Elias tá aqui. Boa tarde, Zé. Ô, Zé, que horas são aí, Zé Elias? O Oscar Ulisses adorava perguntar. Que horas são aí, Zé Elias? São 15 horas e 33 minutos. Ah, você trabalhou com esse moço aí, ó. Guilherme Simati. Sim, Zé Irmão, cheio. Boa tarde. Lá do Rio de Janeiro, Carla Matera. Vocês tocam o barco. Eu achei o Morcegão aqui. Toca o barco aí. Beijo. Rádio Globo. Essa história nunca vai se apagar. E aí, amigos, como é que estão as coisas? José Elias, Carla Matera, como é que vocês estão? Um prazer estar aqui. Desculpa, Zé Elias. Primeiro sempre as damas. Pode ir, cara. É muito gostoso estar aqui. Eu confesso que já estou emocionada, porque essa história nunca vai apagar, até porque é a minha história. Eu acho que tudo que aconteceu aí dentro daquele estúdio e aí em São Paulo mudou completamente a minha vida. Eu sou muito grata e estou feliz de estar aqui com vocês. Zé, a gente pegou uma época legal lá. Eu cheguei na Rádio Globo em 2014, você já estava lá. Quando eu vi você, eu falei, pô, o homem existe mesmo, não é só na TV e no rádio que eu vejo, não. Não, tudo bom, Simati? Prazer estar falando com você, com a Carla e com todos que estão nos assistindo. É um misto de emoção e de tristeza, né? Emoção porque se eu estou falando com vocês hoje, se eu estou trabalhando na ESPN, foi porque a Rádio Globo abriu as portas para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse aprender, né? E encontrei na Rádio Globo uma casa que era totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, né? Eu joguei futebol durante 26 anos, o dia a dia totalmente diferente, né? O ambiente diferente, as experiências diferentes. E quando eu entrei na Rádio Globo, eu encontrei na Rádio Globo uma família, né, que tenho até hoje. Oscar Ulisses, Pascoal, Paulo Júlio Cleman, que infelizmente não está mais entre nós aqui, mas tenho certeza que está lá no céu, nos olhando e também participando dessa live. E se me permite, ele deve estar lá no céu dizendo, isso é uma merda. Isso mesmo, é uma merda. Onde já se viu isso? Olha, rapaz. Poxa, o Edinaldo, né, o Valtinho, Alemão, poxa, Palminha, todos esses caras que... Pastre, Jardim Pagnã, Monange, todos esses caras que não tinham a voz, né, mas eram fundamentais para que a gente pudesse falar e pudesse conversar com todos, né? Poxa, como eu falei, é um misto de emoção e de tristeza, porque a Rádio Globo, quem escutou a Rádio Globo e quem conviveu no ambiente da Rádio Globo, sabe do que eu estou falando, né? Então é triste, mas é emocionante poder rever todos os meus amigos, né? Isso é fundamental. Amigos que não morrem, hein? Amigos que não morrem, amigos que serão eternos, todos. Simati, tu entrou em 2014, né? Zé, você entrou em que ano? Eu entrei em 2009, né? Eu tive alguma passagem em 2008, mas eu voltei em 2009, em definitivo. Eu fiquei de 2009 até 2014. Foi logo depois, eu saí em 2008, e aí logo depois você entrou. Eu não tive o prazer de trabalhar, conviver com vocês dois, mas estou muito feliz de estar aqui nesse momento com todo mundo. Você sabe que eu conheço a Carla de claro, escutar o teu nome com o Morcegão, né? O Morcegão sempre dava meia-noite, a gente saía do estúdio correndo para tomar cerveja. O Zé sabe de umas histórias mais cabeludas aí que ele não vai contar certamente. Sua, né? Mas é o seguinte, a gente saía, ele falava, Carla Matera, você precisa conhecer a Carlinha do Rio, ela vem para cá, sei lá se esse ano, e nunca aconteceu da gente se conhecer. Mas nunca é tarde, né, Carla? Então, estou te conhecendo por aqui com o Zé. Vamos fazer um brinde, então? Vamos fazer um brinde. Acabei de sair do ar aqui e quero dizer que, pô, eu comecei na Rádio Globo Esporte, né? Eu comecei a trabalhar com esporte na Rádio Globo.
a ter noção de como trabalhar com esporte. Eu fazia a produção do Panorama Esportivo, que aí eu me aproximei mais ainda do Zé, que hoje é um irmão que eu tenho, do Morcegão, do Doni, de tanta gente legal que eu trabalhei, do Jesse. Enfim, se está todo mundo aqui, nós vamos ficar a live toda até meia-noite falando o nome de todo mundo. Mas eu tenho histórias fantásticas, assim. Teve uma vez que, acho que jogou Corinthians e Flamengo, o Zé tava comentando com o Oscar o jogo. Tava o Zé e o Pascoal. E colocaram o hino do Flamengo, e o hino do Flamengo, se vocês repararem, a Carla é do Rio, ele tem um apito. E o Pascoal cismou que eu peguei um apito e comecei a apitar no hino do Flamengo, dizendo que o Flamengo era beneficiado pela arbitragem. Aí ele me ligou no estúdio me xingando de tudo quanto é nome, Pascoalzinho, saudade dele. Mas tem várias histórias. Não, tem uma história rapidinha assim, né, para contar. Nós fazíamos o programa do meio-dia, né? Até esqueci o nome agora, que era com... Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, que era com o Gerson, com todo mundo, né? Com o Pascoal e tal. E eu fazia as minhas anotações, né? Deixava num caderninho e tal. E quem já fez o jogo com o Oscar Ulisses sabe, né, como é que funciona. Então eu tinha feito as minhas anotações, o Oscar Ulisses, aqui no Pacaembu. Falei, não, Oscar, é Morumbi. Zé, desculpa te interromper. Tem um rapaz, estamos na live da Rádio Globo, você não vai falar palavrão, ó. Tá aqui o Zé Elias e a Carla Matera, o pessoal que trabalhou na Rádio Globo, o Milton Neves aqui. Quem que é Zé Elias? Milton, o que é a Rádio Globo? O que significa a Rádio Globo? Quem que é Zé Elias? Zé Elias é o maior volante da história do Corinthians. Nunca vi falar nesse cara. A Rádio Globo eu saudei a Rádio Globo hoje, viu, menina e meninos? Na Rádio Bandeirantes. Coloquei um gol do Osmar, que me colocou no futebol em 73. E em 77 a gente ia todo mundo para a Rádio Globo. Só que aí a turma pipocou. Foi só o Faustão, foi o Juarez, foi o Oscar Ulisses e o Osmar. Aí ele montou uma outra equipe aí. Mas é um legado extraordinário da Rádio Globo, né? Até falei na Bandeirantes hoje. É uma pena que isso aconteça, mas o rádio vai continuar absolutamente imortal. Ninguém mata o futebol, ninguém mata o rádio. A televisão não matou em 50, com a TV Tupi, a internet não mata, o rádio é imortal, não tem jeito. Agora, essa a Rede Globo, que é essa potência toda, que chegou à conclusão que o rádio AM não dava mais, matou a marca. Mas a marca é indelével, a marca é eterna. Amanhã vem Globo FM aí, etc. e tal. Eu tenho certeza que isso aí vai reforçar ainda mais o rádio para que todos nós tenhamos mais amor e respeito à principal comunicação do mundo, que é o rádio. E com os aplicativos da internet, o rádio ficou ainda mais forte. Tá aí o Milton, então. Tá chegando agora aqui. Zé Elias é aquele que jogava futebol de salão? É, ele aí, ó. Esse Zé Elias eu tirei da sarjeta, rapaz. eu que narrava futebol de salão quando ele jogava, com aquela canhotinha dele. Tudo bom, senhor? Um abraço, prazer sempre falar com o senhor. Eu adoro você, cara. Você é um tremendo bom caráter e o pior caráter é Denilson Show, que eu estou expulsando da Bandeirantes. O Denilson não paga condomínio. Lá no nosso condomínio, ele não paga condomínio. O sem vergonha. Tudo de bom. Um abraço, seu Milton. Fica com Deus. Tchau, Milton. Bom trabalho para você. Fica com Deus. Foi mal, Zé. Pode continuar aí. Ó, quem chegou? Tô batendo asa. Não, contar uma história que a gente estava no Morumbi, né? E aí eu estava fazendo o jogo com o Oscar Ulisses. Só que o Oscar Ulisses, sabe, né? Ele fica aqui, Pacaembu, o Oscar, é Morumbi. Aqui, vai cantar para o Oscar, é Morumbi, Oscar, pelo amor de Deus. Aí na terceira que ele falou, aqui é Pacaembu. Eu falei, Oscar, assim não dá. Ele pegou minhas anotações e jogou lá de cima, lá para a arquibancada. Jogou lá para baixo. Aí eu falei, Oscar, você tá louco? Aí eu falei, não, vai, e continuou narrando. Aí de repente começou, pro gol! Aí ele olhou para mim assim, porque ele é cego, né? Ele não enxerga que ele tem. Aí ele olhou para mim e falou assim, aí eu falei assim, não sei. E aí foi, esse era o ambiente que a gente tinha na Rádio Globo, um ambiente realmente de família. E tá aqui, não. Aqui.
Meus últimos 2 anos de Rádio Globo, praticamente todos os dias com o Maestro, com você, né, fazendo o panorama esportivo. E cada história tem nesse panorama, né, Maestro? Não, é Maestro ou Dudu? Eu não tô entendendo isso aí, porque tá Não, Dudu peraí. Ramos aí. Peraí. O Maestro sempre tem história. Ô, Dudu, desliga essa televisão aqui, esse som maluco que tá aí abaixo, aí diminui esse volume aí. Só diminui pra mamãe poder assistir. Vocês estão me ouvindo? Zé Elias, Zé da Globo, Zé da ESPN, Simatim, que pôs Milton Neves na nossa live. Matera, minha maninha querida. Beijo carinhoso. Que saudade. Adivinha, você tá chorando. Você deve ter tomado umas 4 geladas aí, eu já tomei umas 8, não conseguia nem fazer funcionar o negócio. Deixa eu falar uma coisa aqui, peraí, Zé, peraí. Que negócio? Peraí, tu já começou, não consegue funcionar o negócio, Maestro? Pera um pouco aí. Esse Dudu Ramos que tá saindo, é que o meu celular é um mequetrefe danado. Aí, ó, mequetrefezinho. Peraí, Zé, eu perdi um outro essa semana, que eu fui num lugar, não lembro, eu fui debaixo da perna, aí ficou... Você foi na casa de chá. Você foi na casa de chá, né, Maestro? Foi tomar um chazinho para ficar calmo. Você, vamos organizar. Então, esse celular é do meu irmão, por isso que tá saindo Dudu Ramos. Mas é com orgulho para mim, pelo menos eu tô aí, ó. Andrei Lima Figueiredo. Quero agradecer pra caramba. Anderson Chene, um irmão. Falei, Chene, vamos fazer uma live aí você, domingo, dia 31, de Rádio Globo. Ele falou, cara, eu sonhei com isso, só que eu vou fazer uma coisa grandiosa. Olha a coisa que esse cara tá fazendo. Botando Zé Elias. Quando foi que a torcida do Corinthians cantou parabéns para você no Pacaembu, Zé? Quando você fez 18 anos? 25 de setembro de 94. 25 de setembro de 94. Eu estava no Pacaembu, na arquibancada do Pacaembu, e de repente a Fiel se levantou aí. Parabéns para Zé da Fiel. Bom, beleza. Eu vou voltar nesse assunto. Aí chego na Rádio Globo em 2006, janeiro de 2007, encontro no corredor da Rádio Globo Carla Matera. Já tinha assinado lá a CLT, o contrato, a carteira e tal. Ela falou assim, você que está sendo contratado, tal. Eu falei, sou Maestro. Ela falou, bem-vindo, né? Vou voltar nessa história da Carla Matera. Aí fazia programas na Rádio Globo, programa que eu falo é programa de música, de futebol, programas, programa. Você faz todo tipo de programa, o padre que eu diga. Entretenimento. E aí, matéria, hein, que cedo, hein? Aí veio o Cimate para produzir o... Era toda noite, Cimatinho, zoação? Toda noite na Globo. Isso, essa loucura toda. Só para finalizar, comecei com o Zé Elias. Mas você sempre foi palmeirense, larga a mão de ser mentiroso, você sempre torceu pro Palmeiras. Eu vou aqui para a gente poder bater papo, senão... Ô, Xene, dá mais 10 minutos para nós aí. Aí o Zé Elias... O Oscar falou assim, Zé Elias está sendo contratado para ser comentarista da Rádio Globo. Eu já tinha feito reportagem com o Zé Elias, eu peguei o Zé Elias na época do Corinthians, que o Zezinho Mansur era o diretor, e negociou o Zé Elias para fora do país. Falei, Oscar, vai ser difícil, porque o dia que eu ver esse cara do meu lado comentando, o cara que eu cantei parabéns na arquibancada do Pacaembu, mas profissionalmente, mas só para vocês entenderem um pouco da história do Zé Elias. Carla Matera, todo mundo, e a Carla ela vai entender e é respeitoso. Cara, você é fissurado pela Carla Matera, né? Assim como tem um monte de jogador de futebol, um monte de técnico de futebol, porque é uma das poucas mulheres do futebol, bonita, com um belo corpo. Eu falei assim, eu posso ser tudo isso, cara, só que ela é minha irmã. E com a irmã, a gente não tem outro sentimento que não seja de coração, de alma. Não dá para eu sentir nada por ela que não seja do coração, da alma. Qualquer coisa que fuja disso, sentimento, desejo sexual, vai fugir de mim, porque não dá, ela é minha irmã, e ela sabe disso. Meu menino foi fazer teste em Monte Sião no centro de treinamento do Oscar, o Zé Elias e Simato, Oscar Bernardo, que é zagueiro, que jogou na seleção, que foi da Ponte, ela tinha um carro, ela chamava esse cara de Lemon. Essa menina me emprestou o carro, cara, para ir buscar meu filho lá, entendeu? Então, não tinha nem, assim, se eu tocasse um dedo nessa menina, era um dedo de irmão, de alma, né? Porque eu tenho 2 irmãos, o Dudu e o Beto, e não tinha uma irmã. E eu passei a chamar de irmã. Nem Ana Thaís Matos, Nathalie Gedra, que trabalharam comigo na Rádio Globo, que me ajudaram muito e que são pessoas especiais, eu chamei de irmã. Porque a gente só chama de irmã quem a gente gosta muito ou quem é da alma da gente, porque ela não é de sangue. Assim como o Zé Elias,
me chamava de pai na Rádio Globo, cara. Você tá louco? O Zé Elias, cara, me chamar de pai. Não dá. Aí vem esse menino, Guilherme Simati, para trabalhar e começa assim, pai, o que eu faço hoje? Ô pai, nós vamos tomar uma cervejinha depois do programa? Ô pai, vamos descer a Paz de Barros? Cara, então eu tô com pessoas aqui especiais, mas eu quero parar de falar para dar chance para vocês, que é uma live, amigos da Rádio Globo. Essa história ninguém apaga, Zé Elias. Mas eu sou suspeito em falar de todo mundo, né? Como eu falei, eu não tive a felicidade de trabalhar com a Carla, mas sei exatamente que todo mundo falava dela e a gente sabe quando a pessoa é do bem, quando todo mundo fala bem, né? Eu até hoje nunca escutei ninguém falar mal da Carla. Pelo contrário, sempre elogiando, sempre muito profissional, sempre muito competente no que faz. Então, para mim, é muito legal poder estar dividindo, por incrível que pareça, uma primeira transmissão com ela, né? E com você. Eu sou chorão também, né? Então é difícil de falar. Também por quê, Zé? Será que eu... Porque, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, a Rádio Globo sempre esteve do meu lado, né? Quando eu parei de jogar, a Rádio Globo que abriu as portas para eu poder trabalhar. E eu era uma aposta, eu era um ponto de interrogação. E quando eu tive problemas com a minha ex-esposa, e todo mundo sabe, isso foi público, a Rádio Globo nunca mudou o comportamento comigo. Nem a Rádio Globo, nem as pessoas que trabalham na Rádio Globo, nunca ninguém poderiam, porque de certa forma existe um certo preconceito quanto a isso, mas nunca ninguém mudou comigo, pelo contrário, sempre estiveram ao meu lado, porque sabiam e sabem e conhecem a pessoa que eu sou. Eu tive, ao longo dos 5 anos de Rádio Globo, eu conheci pessoas fantásticas, de dividir viagens para o interior, da gente comer aquele lanche que já vinha com a dor de estômago, né, da gente parar no Graal e tomar aquele café com leite com aquele pão, né, que tem no Graal com a manteiga para a gente dividir. Já discutimos várias vezes nas transmissões, mas tudo era feito com muito respeito, né, muito carinho. Eu lembro, e tenho, tanto que o Maércio chama ele de Papai Julio Iglesias, né? Mas não por uma brincadeira, mas era uma forma de mostrar o respeito e a tamanha admiração que eu tinha por ele e por aquilo que ele fazia pela Rádio Globo e por aquilo que ele fazia, né? Porque o Maércio sempre fez as coisas com amor, e não é porque ele está aqui, ele fazia de amor. Você percebia que aquilo que ele estava falando vinha do coração. E para quem está começando a trabalhar, é um dos maiores incentivos, um dos maiores professores que a gente pode ter. Porque não é falso, né? Porque não é um personagem. Existia o personagem morcegão, mas por trás daquele morcegão, por trás desse microfone, existia uma paixão muito grande por aquilo que ele estava fazendo. E isso, para a gente que está começando, é fundamental, é excepcional. E o defunto Bitoca, que eu não posso contar a história por quê, eu posso dizer que eu comprei briga. Acho que você não sabe, mas eu vou te dizer agora. Comprei briga por você por causa de um imbecil, de um idiota, que eu não vou falar o nome, que ficou com ciúmes de você porque você tinha das 11h57 da noite até meia-noite para escrever um texto. E te deram esse texto. O Jesse Nascimento falou, não, essa sobra que está aí no programa, você pode fazer um texto. E teve um cara, um idiota, que brigou, falou quem era o Simati para escrever isso, quem era o Simati para ganhar esse tipo de coisa. E eu briguei por isso. Eu briguei com isso. E assim, e vou brigar durante a minha vida toda, enquanto eu estiver vivo, vou brigar por todos vocês. Porque, como eu falei, a gente aprende, como o Maércio falou, a gente aprende a conviver com vocês e a gente aprende a ter sentimento por vocês, né? Por todos nós, porque a gente está no mesmo barco. E, poxa, vocês são especiais. Eu costumo dizer que as pessoas especiais não morrem, elas ficam eternas nas nossas memórias, nas nossas lembranças e dentro do nosso coração. Então, poxa, vocês são mais do que irmãos, né? Matera! Posso falar? Antes que eu desligasse. Olha, eu cheguei na Rádio Globo num momento muito
louco, assim, na minha vida, sabe? Foi talvez a minha maior aposta. Eu estava já há 8 anos na Rádio Tupi, aqui no Rio, e aí eu resolvi me mudar para São Paulo também por questões... Eu tinha um namorado que morava em São Paulo, enfim. E aí todo mundo me chamou de louca. Como assim? O que você pretende? Eu falei assim, eu vou trabalhar na Rádio Globo. Aí todo mundo, você é louca, carioca, mulher, sotaque, Rádio Globo nunca teve repórter mulher, você tá maluca. E aí eu fui bater lá na porta do Oscar, com a ajuda do Álvaro até, e aí o Oscar falou assim, olha, eu acho que não vai dar certo. E eu agradeço a ele tanto por isso, porque mesmo ele tendo essa opinião, ele foi sincero, ele não falou para ninguém, ele falou na minha cara, não vai dar certo, no dia 20 de janeiro de 2005. Não vai dar, repórter, viaja muito, pega peso, e é uma pegada muito forte, eu não conheço você. Aí eu falei assim, Oscar, vamos combinar o seguinte, me dá uma chance, essa vai ser a chance da minha vida. Se tu não gostar de mim, eu vou te agradecer por tu ter sido sincero e falar na minha cara. Agora, se a gente se gostar, se der certo... isso foi uma das 3 únicas vezes que eu entrei na sala do Oscar. E aí, quando completou 3 meses de o período de experiência, eu falei para ele, eu bati ali na porta dele, falei, Oscar, olha só, hoje está fazendo 3 meses. Aí ele falou, de quê? Aí eu falei assim, que eu estou aqui, é o meu período de experiência, e aí eu queria saber. Aí ele, hein? Achei que você já estava contratada há muito tempo. Então, essas histórias me marcaram demais, né? E aí acabou que tudo aquilo que parecia que poderia ser uma coisa ruim, entre aspas, né? Tipo, mulher, carioca, não ser bem aceita em São Paulo, virou tudo a meu favor, porque as pessoas achavam legal o meu sotaque, a gente brincava no ar até sobre isso, era promoção de biscoito ou bolacha, aí eu falava promoção de biscoito, aí ficava, sabe, essas coisas assim. E o Maércio, ele... cara, de boa, a gente quase que morava junto, né, Maércio? Eu nunca vou esquecer, ele está falando aí do Lemons, do carro que eu emprestei para ele, só que ele não falou que quando eu vinha ver os meus pais aqui no Rio, e não tinha grana, né, para vir de avião, e vinha no dia da minha folga, e assim, 24 horas eu ia fazer bate-volta. E costumava pegar o último ônibus aqui às 11h30 da noite. E aí, quando estava 00:30, mais ou menos, o Maércio me ligava. Está na estrada, Matera. Aí eu dizia, tô. Ele, posso pegar seu carro? Claro, Maércio, pode, porque até o Pedrão, né, lá do estacionamento, sabia que o Maércio é meu irmão. E aí, eu nem questionava para quê. O Maércio ia às 4h30 da manhã me buscar na rodoviária. Depois a gente ia tomar café da manhã, depois a gente ia na missa no horário errado. Matera, deixa só o Simatinho. 4 horas, tem que dar tchau, hein? Deixa só o Simatinho. Simatinho! Não, eu só queria agradecer a todo mundo, agradecer as palavras do Zé, eu não sabia disso. Bom, o Zé é meu irmão, Morcegão eu chamo de pai, a Carla é uma pessoa muito querida, apesar de eu não conhecer. E para finalizar a primeira transmissão, eu fui fazer o jornalismo ali de improviso, aí o Oscar Ulisses me chamou. Jornalismo, bem-vindo, Guilherme Simati. E aí tem que dar informação de trânsito, estradas, e eu entrei, bateu na trave, quase, gol, vai lá, Simati. Alô, Oscar, cabeça humana encontrada em saco plástico na Praça da Sé. Era isso.
Mas aconteceu mesmo. Mas eu vou falar quem era o responsável pelas notícias, por separar a notícia para você dar. Laércio Ramos. Laércio Ramos. Ele que escreveu para mim. Ele que escreveu. Zé Elias, vivemos momentos juntos, Carla Matera, Cimatinho, Anderson Chene. Beijo carinhoso, principalmente nos ouvintes da Rádio Globo. Essa história ninguém apaga. A gente vai ficar por aqui, mas tenho certeza que o Chene não vai ficar por aqui. Alguém passou aqui agora há pouquinho e escreveu, Chene, não sei se no Twitter, no Instagram, no Facebook, em qual rede social. Não deixe isso morrer, Chene. O que você fez nesse domingo, ninguém vai apagar. Cimatinho, Matera, Zé Elias. Beijo. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que é um grande amigo e que a gente também sempre manteve esse amor, essa amizade. E obrigada por vocês me permitirem participar desse momento tão, como o Zé Elias falou, complicado, mas feliz por saber que vai deixar todo esse legado que é amor, profissionalismo e caráter. Qualquer um esconderia que foi preso um dia, ficou atrás do xadrez, na cadeia. Zé Elias tem meu respeito. Porque esse cara, nem isso ele escondeu. Ele fala de peito aberto, eu fiquei preso, mas fiz comida para os detentos, mas saiu com a cabeça erguida e com dignidade. Zé da Fiel, como disse o Cimatinho, nem sei se eu sou palmeirense ou corintiano nesse momento, e nem quero saber para quem eu torço. Eu torço por você, Zé Elias, por você, Carla Matera, por você, Guilherme Cimatinho. Nós fazemos com que a roda gire, e vamos continuar. Só mandar pedir só se o Xene puder esperar só um minutinho. Queria mandar um abraço para todos, que eu, infelizmente, não consigo. Vou tentar enumerar aqui. Rafael Prats, Zupac, Gustavo Villani, Lioi, Jesse Nascimento, Edinaldo, Betinho, meu grande amigo Maiado, que é o Luizinho, Meto Bala, Marquinhos, todas as pessoas que eu convivi, que fez Toninho Gastaldello, Bolão, que Deus abençoe a todos com os quais eu tive a felicidade de trabalhar. Que o Padre te abençoe, o Padre Onofre te abençoe, Zé Elias. Saúde. No dia que foi a minha despedida da Rádio Globo, foi um dos dias mais tristes da minha vida, eu estava aqui no Pacaembu, né? E a gente tinha sempre o Oscar tinha sempre essa frase, né? Osmar Santos, nosso eterno chefe, né? Então, Osmar, um grande abraço para o Osmar, porque se nós estamos aqui foi porque ele acreditou em alguma coisa e essa alguma coisa se tornou uma das maiores rádios da história do Brasil. Então, um grande abraço a todos vocês, é um prazer enorme, vocês moram no meu coração. E mandar um abraço para o Ogart, ele também está nos escutando aqui. Grande Sheila Carvalho. Um abraço, Ogart. Um abraço, meus amigos da Rádio Globo. Muito triste, um dia muito difícil, né? Para aqueles que sonhavam com um grande rádio de São Paulo. E ela chegando ao fim, nesse dia de domingo, dia 31. É uma coisa que realmente muito pesada. Porque o sonho de garoto, principalmente meu, era chegar ao grande rádio de São Paulo. E eu cheguei através da Rádio Globo de São Paulo, os 1.100 da Rádio Globo, em 2000. E fiquei até 2005, transmitindo futebol, transmitindo Fórmula 1. Posteriormente, Fórmula 1 com a equipe do Osmar Santos, no comando do Oscar Ulisses. E realmente foi um momento marcante da minha vida no Rádio Esportivo de São Paulo, no Rádio Esportivo Brasileiro. Muito triste isso tudo está acontecendo. E a Rádio Globo, que tinha, na ocasião, eu me lembro muito bem, audiências maravilhosas, lideranças absolutas, né, em sua programação, principalmente no esporte, principalmente no futebol. E isso realmente chega ao fim de uma maneira triste, de uma maneira muito pesada, não é mesmo? Mas a gente sabe que essa história aí, ninguém vai apagar. Um abraço, meus amigos da Rádio Globo. Nosso Globo Esportivo. Hoje todo mundo aqui da equipe esportiva da Rádio Globo de São Paulo e todo mundo das emissoras de rádio, televisão, pessoal de imprensa, está muito sentido e triste com a perda de Johnny Black, João Antônio de Souza,
que morre, deixa 8 filhos. O sepultamento do Johnny Black, conhecido por todos aqui, aconteceu hoje às 16 horas no cemitério Santo Antônio, em Osasco. A equipe esportiva da Rádio Globo, que também não poderia ser diferente, sente demais a perda do Johnny Black, que faleceu ontem, no final do dia. Teve um problema, me parece que cardíaco, e não resistiu. Com 54 anos, o Johnny Black nos deixa. João Antônio de Souza, que trabalhou com muita gente importante da comunicação brasileira. Trabalhou fez tabelinha com gente importantíssima. Por exemplo, com Hélio Ribeiro, que marca sua presença aqui no Globo Esportivo para dar um adeus também para o nosso querido Johnny Black. Boa noite, Hélio. Boa noite, Oscar Ulisses. Boa noite aos ouvintes da Rádio Globo. Quando alguém me disse Johnny Black morreu, o João Antônio de Souza morreu, eu saí de sintonia. Eu perdi o pé do chão. Porque o rádio brasileiro perde hoje um momento incrível. O rádio brasileiro perde hoje a sua magia. João Antônio de Souza, o Johnny Black nosso, ele não era um operador de som. Ele era um mágico que ajudava o homem do microfone a crescer, a produzir, a criar e a dizer coisas que ele não saberia dizer sem o apoio de Johnny Black. Eu quero inicialmente pedir desculpas ao Johnny Black. Pedir desculpas pelo patrão que não soube compreendê-lo, que não soube dar a ele o dinheiro que ele merecia, pelo companheiro de trabalho que usufruiu dele o talento, a capacidade e não soube dar a ele em revide o troco exato. O Johnny Black fez muitos homens de rádio, de microfone e até de televisão, e vocês sabem disso. Eu, Hélio Ribeiro, não seria nada sem Johnny Black. Muitos outros homens, como o Fausto Silva, por exemplo, Osmar Santos e outros tantos. Porque se você não tem a recíproca, se você não tem um homem do outro lado dizendo para você, ou suportando você, ou escorando você, você não consegue desenvolver. Um homem que amou o rádio, um homem que amou os ouvintes, um homem que amou a sua profissão, que ama até hoje. Eu só estou falando aqui porque eu acho que ele gostaria muito de que eu dissesse alguma coisa em relação a ele. Johnny Black, o maior operador de som que esse país jamais teve. O país perde uma magia quando perde Johnny Black. O João Antônio de Souza, meu coração sangra porque esse menino sumiu, ele não está mais. Mas o seu trabalho, a sua arte continuará vivendo no coração daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o trabalho que ele fez junto com os grandes nomes do rádio e da televisão no Brasil. Muito obrigado. Johnny, desculpe, João Antônio de Souza, desculpe, nós não fomos honestos com você. Vá com Deus, João, um dia nos encontraremos lá. Emocionado, Hélio Ribeiro dá esse depoimento aqui para a Rádio Globo de São Paulo, para o Globo Esportivo, e a exemplo do Hélio, quase todos aí com muita emoção, se não todos, em função da perda do Johnny Black. Realmente lidar com a morte é uma coisa muito esquisita para todos nós. Nós não temos conhecimento de nada e gera muita insegurança, muito medo e muita tristeza acima de tudo, né? De repente nem é tudo isso, mas nós não sabemos. Somos ignorantes em relação ao fato e aí vem essa tristeza profunda, porque não vamos mais conviver com, por exemplo, João Antônio de Souza, nosso Johnny Black, que faleceu ontem, foi sepultado hoje às 4 da tarde no cemitério Santo Antônio, em Osasco. Vá com Deus, Johnny Black. Rádio Globo. Bota amizade nisso. Estava esperando aí, chegamos aqui nessa homenagem toda especial da Rádio Globo, com a vinhetinha do Agito Geral, que é muito bom. Já foi citado aqui, inclusive, nessa programação, né, o Agito na primeira fase dele, que aconteceu aos domingos, como pré-jornada esportiva, que tinha como grande nome Osmar Santos, Oscar Ulisses e tal, e depois o Agito acabou passando para os dias da semana, né? E é com muita alegria que a gente está aqui. Eu ia começar a minha fala dizendo que o rádio está de luto, que a Rádio Globo morreu,
mas confesso que eu estou muito feliz com essa iniciativa do Anderson Chene, que armou para que todos nós possamos homenagear nossos ouvintes e a todos nós, né, para que a gente possa comemorar o sucesso de todos que passaram por aqui em forma de pequenos programas, né, desde o meio-dia, quando o Marcos Aurélio fez a abertura de forma emocionante. Aqui dá-se o milagre do encontro de pessoas poderosas que abrilhantaram com suas vozes e honraram o tamanho do prefixo da Rádio Globo, que por décadas foi líder de audiência, e eu compartilho aqui com vocês a alegria da Rádio do Fio Fio. Rádio Globo é a Rádio do Fio Fio, que era uma musiquinha criada pelo cantor Fábio e que depois a gente teve que trocar, né, em forma de vinheta, porque o Fábio estava pedindo direitos autorais da música, né? Então, manteve-se a estrutura de Stella, que era a música que o Fábio tinha criado na década de 60, e aí depois nós tivemos que mudar, né, porque, de certa forma, ele pediu os direitos autorais, a rádio não tinha como pagar, né, a gente já estava vivendo uma fase meio complicada financeiramente, mas, de qualquer forma, é a grande marca da Rádio Globo. Eu sei que, para ganhar tempo, a gente vai às apresentações desse nosso programa aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Fernando, fui narrador e apresentador dos anos 90 da Rádio Globo. Fui o repórter voador do programa Hélio Ribeiro. Um dia o Hélio no corredor falou assim, eu preciso de você para ser meu repórter voador. É a rádio que vai ter o primeiro helicóptero do rádio de São Paulo, tirando das rádios jornalísticas, que já tinham, né, o tal do helicóptero. A gente chamava de heliocóptero, né, o genial Hélio Ribeiro. Depois eu apresentei o Agito Geral, fiz a Copa de 98 com esse timaço que passou por aqui, já com Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, enfim, trabalhamos juntos, né? E a Rádio Globo, e depois como diretor, nessa fase final, até que forças superiores lá do Rio de Janeiro resolveram jogar todo esse prefixo e toda essa história no lixo. Mas, se depender da gente, vamos manter viva essa história, né? Eu queria que cada um contasse um pouquinho da sua vivência na Rádio Globo, como chegou. Eu tomei conhecimento da Rádio Globo aos 14 anos, quando eu, um dia, ligando o rádio na Jovem Pan, que era a grande rádio dos anos 70, né, não ouvi o Osmar Santos. Era um domingo qualquer, de um clássico qualquer. E o Osmar, pela primeira vez, não estava comandando a transmissão da Rádio Jovem Pan naquele domingo. Eu, garoto, né, alucinado já por rádio, liguei para a Jovem Pan, atendeu uma pessoa, uma secretária, uma produtora, e disse o seguinte, o Osmar saiu porque ele está indo para um outro projeto. Eu falei, mas que projeto é esse? Projeto de transformar a Rádio Nacional, da ainda Organizações Vitor Costa, na nova Rádio Globo. Então, acho que a maior homenagem de todas que a gente pode, logicamente, fazer aqui, vai para o Osmar Santos, o pai da matéria, mas, acima de tudo, o pai de toda uma geração de narradores, comentaristas, repórteres, produtores, técnicos de áudio, enfim, Osmar Santos é o cara a que a gente presta homenagem. Vamos começar girando aqui, temos muitas histórias para contar. Doni Vieira, grande Doni Vieira está com a gente também. Tudo bem, Doni? Boa tarde, seja bem-vindo. Não estou ouvindo o Doni aqui, acho que ele está com um probleminha no microfone. Deixa eu passar para o Marcelinho, Marcelo do Ódio, companheiro. Tudo bem, mas o Marcelo está, inclusive, uniformizado com a camisa da Rádio Globo, né, Marcelo? É, isso aí. Essa aqui foi a primeira camisa que eu ganhei em 2015, quando eu cheguei lá. Também pelas suas mãos, né, Cacá? Contratado por você, pelo Oscar, com a ajuda de tanta gente, né? Um abraço ao Alex Tseng, que eu sei que colaborou para isso também de alguma maneira, e que realizou um sonho de uma vida inteira, né? Aqui nós estamos também com amigos da 105 FM, né? Porque o Doni, eu e o Reinaldo trabalhamos lá, e inclusive juntos. Então, é muito legal esses encontros que a vida faz, né? A Rádio Globo, ela foi a minha vida durante 30 anos, né? Meu pai, minha mãe eram ouvintes da Rádio Globo o dia inteiro. Minha mãe ouvia os comunicadores, meu pai ouvia o futebol. E para um garoto que morava na periferia, que tinha pais nordestinos, que não tinha muita perspectiva do que queria fazer na vida, foi a Rádio Globo que abriu um norte para mim. Foi a Rádio Globo que me fez, com 11 anos de idade, decidir o que eu queria ser e onde eu queria trabalhar. Num sonho maluco para a realidade que eu vivia naquela época, em 1990, conquistado por aquele disco que a Rádio Globo montou com Jadir Pagnan,
de toda a equipe técnica da Globo lá, fazendo a campanha do Corinthians campeão brasileiro, ouvindo aquilo criança, repetindo aqueles gols e decorando os textos daqueles caras que já passaram aqui, Maciel, Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, Oscar, os caras que a gente adorava. E eu fiz disso uma verdadeira obsessão mesmo. Tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, as pessoas que eu ouvi, os conselhos que eu segui, o esforço que eu fiz, foi tudo para que um dia eu pudesse vestir essa camisa aqui e punhar esse microfone para falar. E consegui. Né? Já tinha batido na trave algumas vezes, numa delas o Reinaldo foi o escolhido, na outra delas o Doni foi escolhido, e depois eu cheguei, ainda consegui trabalhar com o Doni lá um ano mágico para mim, garoto, vivendo na Disneylândia, né? Eu me lembro quando o Valtinho Tadeu, o finado Valtinho Tadeu, mostrou para mim a plástica, como se eu já não soubesse, né? A vida inteira ouvindo, mas ele passava ali as vinhetas para mim, e a forma com que eu fui recebido por todos. Foi um ano muito mágico, e depois a gente acabou sendo dragado por uma outra realidade, da fusão com a CBN, e aí virou uma outra coisa, mas eu sou muito feliz e grato por ter vivido essa história, por ter conseguido deixar lá a minha marca durante um tempo, e muito grato à Rádio Globo, meninos, por ter dado a mim um futuro, porque eu não tinha nenhum. E graças a esse sonho eu consegui andar na vida, né? E realizar uma coisa que para um garoto que foi criado no Capão Redondo era impossível. Mas eu consegui, dado o amor tão grande que eu sempre tive por essa marca. Todo mundo se emociona, não podia ser diferente. O Marcelinho se emocionou. O Morcegão é ingrato, porque quem tirou da sarjeta, como diria o Milton Neves, fui eu que inventei o personagem, e o Maércio Ramos vestiu a fantasia de Morcegão. O Cimate também, que chegou junto com a gente, né? E acho que já restabelecemos o contato com o Doni, já eu quero ouvir também o professor Reinaldo Moreira, que nos dá a honra de estar nesse programa. Tá ouvindo aí, Cacá? Ô, Doni! Tudo bem, Doni? Seja bem-vindo. No eu de cá, você de lá. Beleza, rapaziada? Tudo tranquilo aí? Grande abraço, nosso Fernando, Cacá Siqueira, nosso Marcelo Santos do Presuntinho, né? E nosso Reinaldo Moreira também, o Conde, grande Conde, Reinaldo Moreira. Eita, nós quantas histórias. Pois é, rapaziada, muito alegre de estar passando hoje aqui na live. Estou acompanhando desde o início, quando tivemos a nossa abertura lá com o nosso Eli Correia. O pessoal que me conhece aí já sabe, né? Eu comecei em 95, eu comecei na narração esportiva, e aí vai 105, Rádio Capital, Rádio Gazeta, as emissoras FM Nativa, Alfa FM, Antiga Tupi, Rádio Craque Neto, tá? Também para o Band Esportes, enfim, estamos na luta, rapaziada. Momento atual que a gente está com tempestades lá fora, né? Enfim, tempestades também internas, externas, e vamos tocando o barco aí, né? Beleza, rapaziada? Estamos à disposição. Grande, Doni. Precisa pagar um pouquinho mais a conexão, viu, Doni? A conexão não está legal, não. Esse é um risco que todos nós corremos, aliás. Ô, Reinaldo, tudo bem com você? Prazer em conhecê-lo. Não tive a oportunidade de trabalhar junto com você, mas conheço bastante das suas histórias, como professor também, né? E fico muito feliz que você esteja nesse programa que o Xene nos uniu nesse momento aqui de saudação, de homenagem à Rádio Globo. Tudo bem, Reinaldo? Boa tarde. Beleza, boa tarde, Cacá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certinho? Muito. Certinho. Legal. Prazer falar contigo. E a gente não se conhece pessoalmente, mas eu já li muitos dos seus livros, né? E indiquei também aos alunos, né, para aprender um pouco mais de narração. Marcelo Duó é um parceiraço, trabalhamos juntos não só na 105, mas no Portal Terra também, né? Verdade. Um grande trabalho. O Doni, super fã do Doni, essa voz aí diferenciada, né, privilegiada. E é bacana dividir aqui a tela com todos vocês, só feras. O Marcelo falou de uma coisa interessante, que quando a gente é contratado por uma Rádio Globo, por exemplo, e alguém vai falar, olha, a vinheta vai entrar assim, você fala, meu amigo, já sei. Já sei porque eu já ouvi tudo. Né? A vida inteira eu ouvi a Rádio Globo. Então, olha, pode ficar tranquilo que eu já sei a hora da deixa, já sei quando eu vou entrar, já sei quando eu vou chamar o intervalo, já sei o slogan, a gente conhece tudo. Então, só para resumir a minha chegada a São Paulo, do interior para a capital, a CBN
ela montou a primeira equipe dela própria no final de 2004 e estreou em 2005. Aí eu fui chamado para compor essa equipe. E depois da CBN, depois de 3 anos, eu integrei também a equipe da Rádio Globo. E na Rádio Globo, né, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente aprende a cada dia, a cada momento, pois não. Não, se você me permite fazer uma correção, a gente estreou a equipe da CBN em 1994, na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Foi até um projeto ambicioso do Heródoto Barbeiro junto com o Oscar Ulisses, que um dia eles chegaram e falaram assim, olha, a gente precisa fazer algo diferente, precisamos colocar no ar algo diferente, porque todo mundo faz igual. Aí eu falei assim, Oscar, é o seguinte, eu topo essa parada, esse desafio, você me dá 3 dias, eu vou para Maresias, na praia, vou ficar pensando lá e te trago tudo pronto, já resolvido aqui para a gente pôr no ar esse futebol da CBN. E aí, quando eu voltei na segunda-feira, a gente criou uma coisa que não existia no rádio ainda, que era o âncora de transmissões esportivas. Porque a CBN criou a figura do âncora, quando ela entrou no ar em 91. Mas a gente precisava fazer algo novo, diferente. Até porque era o narrador que fazia abertura, intervalo e final de o narrador fazia tudo. Eu falei, por que a gente não cria, então, um âncora? No caso, era eu quem ancorava, e quem narrava os jogos do Brasil na Copa era o Vanderlei Ribeiro, menininho, né? Fica a nossa homenagem para ele. Então, essa primeira equipe foi lançada em 94, depois a CBN tirou do ar o esporte, e depois ela recriou, aí já na sua época, né, Reinaldo? É verdade. Tem essa história lá do início, né, que essa figura do âncora foi muito interessante, porque eu também tive a oportunidade, né, de ancorar várias jornadas e levar essa experiência da CBN também um pouco para a Rádio Globo. Aí muda um pouco o estilo, né, da ancoragem. Mas, poxa, eu, Marcelo Duol, Doni, nós passamos ali por Globo Esportivo, apresentamos, passamos por Balanço Final, participamos do Panorama Esportivo. Quer dizer, assim, é fantástico, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E eu só tenho boas recordações. Hoje, olha, aquilo que o Marcelo falou, eu endosso. O que nós somos hoje, a gente deve muito ao que nós vivemos na Rádio Globo. Ali, para mim, foram 4 anos entre Globo e CBN, fantásticos, que hoje me ajudam muito a lecionar, me ajudam muito nos projetos que eu tenho praticado aí por vários locais. Só tenho que agradecer. E aqui, já tem muita história, né? Principalmente, né, Doni e Marcelo, histórias de perrengues, né? Porque são muitas viagens, muitas loucuras que a gente fez por aí, né? Eu vou pedir uma de cada uma, do Marcelo, outra do Doni também. Mas antes, só deixa eu falar uma coisa. Eu trabalhei, tanto com o Doni como o Marcelo, na última fase da Rádio Globo, onde o Zalo Comutes era o diretor-geral. E a ideia seria regionalizar novamente, trazer para São Paulo, para a gente poder analisar os problemas da cidade e tal, e recriar a programação, como fizemos. E um detalhe importante, quando vocês falam que as vinhetas identificavam a rádio, vocês já cresceram ouvindo as vinhetas que vem do tempo dos Catamarca, do Osmar lá atrás, o que a gente fez foi pegar as vinhetas antigas e recriar com uma plástica nova, digitalizada, mas com a mesma melodia. Só que depois que mudou a diretoria, e aí eu falo com muito ressentimento lá do Rio de Janeiro, né? A Rádio Globo é dirigida aqui, lá do Rio de Janeiro, por pessoas que nem sempre conhecem o veículo rádio. Eles resolveram simplesmente acabar com tudo, jogaram todas as vinhetas na lata do lixo e falaram, vamos fazer uma rádio nova. Só que aí você esbarra em alguns problemas. Primeiro problema, você descaracteriza os apresentadores, narradores, as vozes. Segundo, você mata os ouvintes para recriar, hipoteticamente, um novo ouvinte que não existe. Então aí liquidou, aí acabou tudo. Mas dentro disso, Marcelinho, conte-me histórias interessantes que você viveu empunhando o poderoso microfone da Rádio Globo. Cara, você sabe que quando eu entrei e comecei a fazer, né, os jogos, eu cheguei na Rádio Globo jovem, né, faz 5 anos isso, e eu tinha um problema, eu falava muito alto, eu narrava muito alto. E isso me incomodava e incomodava bastante o Oscar, né? E eu, nos primeiros jogos, eu até que tentei me segurar bastante. Eu me lembro de um jogo do São Paulo, acho que foi o 3º jogo contra o Bragantino, que o São Paulo ganhou de goleada, eu consegui e tal. E tinha uma história que o Doni me contava, quando o Doni tinha ido para lá, a gente trabalhou muito tempo na 105 juntos, e o Doni falava que tinha um telefone vermelho na cabine de onde tivesse o jogo, porque o Oscar ligava no meio do jogo. O Doni era um cara muito brincalhão, brincava demais no ar, acho que ainda brinca muito no ar, ele derrubava a transmissão às vezes, né, com o humor dele, e o Oscar ligava, e eu ficava morrendo de medo, eu ficava narrando no estádio, olhando para o campo, olhando para o prato, normalmente estava comigo,
ir para esse raio desse telefone que ficava no Pacaembu do meu lado aqui. E graças a Deus esse telefone nunca tocou. Mas ele me chamava naquela salinha que tinha na Rua das Palmeiras, ele falava assim, Marcelinho, tem um botão na mesa de som chamado volume. Você não precisa gritar. O cara abaixa e aumenta o volume para você, Marcelo. Fica tranquilo. E ele ficava me dando esses toques o tempo inteiro. Perrengue de transmissão mesmo, eu passei foi um jogo em São Bernardo e Palmeiras, que o Palmeiras ganhou por 1-0, um gol de bicicleta do Vitor Hugo, e que na hora do gol, o microfone, não sei o que aconteceu com o cabo falhou. E eu não sabia se eu gritava gol, se eu segurava o microfone, se eu prendia o microfone, como é que eu fazia. Um puta gol. E você querendo narrar aquele negócio gigantesco, né? Primeiro golaço que eu tava narrando ali na Rádio Globo, e o microfone dando pau, e no fim saiu de qualquer jeito, mesmo cortado lá, e foi embora. Eu já peguei, né, Kaká? Eu fui o último narrador contratado pelo 1100 AM da Rádio Globo, fui eu. E a gente já não viajava tanto, né? A gente fez muito tubo já. Basicamente, a gente ia para Vila Belmiro, fiz uns jogos em Campinas e tal, mas já peguei um outro momento, né? Mas, infelizmente, acho que até por isso, né? Eu vi a live anterior do Maércio, dos meninos. O Maércio, um puta cara, o Cimate, um cara maravilhoso, né? Com quem eu trabalhei. Mas eu não consegui ter esse nível de amizade que eles têm, porque justamente a gente já não vivia essa coisa das viagens, que eu já peguei uma outra época, né? Amigos, temos 4 minutos, o Shane está me sinalizando aqui. Doni, conte uma história, depois o Reinaldo, e a gente fecha esse nosso programa aqui que o Shane está nos proporcionando. Pois é, o Kaká, tem histórias engraçadas, né? Por exemplo, uma minha que marcou na Rádio Globo, foi um dia do Off-Tube. Para quem não sabe quem é Off-Tube, é aquela transmissão que a gente vê o lance pela TV e tal, e aí tava o repórter no estádio e tal, e eu e Zé Elias comentando o jogo, e caiu a transmissão, a gente estava vendo pelo Sport TV, caiu, ficamos 12 minutos de transmissão, e a gente ficou narrando o jogo normal ali, do outro lado, que era o Roberto Olioli, não entendia nada do que estava acontecendo. Uma coisa e era outra. Aí a bola tocada pelo campo, já saiu para fora, aí, tipo assim, mas não foi escanteio, a bola tá no meio, tipo assim, eu tava só inventando o lance, né? Aí, o Pascoal dizia para ele. Só que não saiu gol, se tivesse saído o gol, tudo atrasado. Outra história que eu tinha na fazer muito plantão esportivo, eu colava a boca no microfone, né, e falava, tem gol! Igual a vinheta. Aonde foi isso? Rádio Record, né? Pra encher a caixa de som para assustar o narrador que tá do outro lado. Tem gol! Pascoal, vocês estavam comentando com o Oscar, né? Tá ruim a conexão do Doni. Reinaldo, conte-nos uma história aí, pelo menos divertida, que você viveu na Rádio Globo. Não, tem uma que não vai ser divertida, mas é de muito medo que eu passei, que foi no jogo, eu acho que a Carla Matéria estava nesse jogo comigo também, a Carla participou há pouco, né? A gente viajou muito juntos fazendo jogos, e a Carla estava nesse jogo, sim, lá em Florianópolis, no estádio do Figueirense. Orlando Scarpelli, era o jogo Figueirense e Santos, 0-0, casa cheia, e o Figueirense fez um gol já nos acréscimos, com o André Santos, que foi lateral do Corinthians, jogou depois na seleção brasileira, enfim, 46, 47 do segundo tempo. E a torcida se voltou contra nós, da imprensa de São Paulo, porque estava ali, né, a canopla do cubinho da Rádio Globo, sabia que era de fora, e começou a gritar contra a gente. E aí pegaram o meu material, que ali é perto, né? O torcedor levanta o braço, puxa o material. Pegaram minhas anotações, jogaram na arquibancada, jogaram fora. Aí acho que era o Marquinhos, que era o operador, estava comigo, pegou o microfone, quis bater nos caras, quis enfrentar, e eu também fiz assim com o microfone na mão, e aí, vamos encarar. Mas os caras estavam quase que partindo para cima da gente. Aí o Marquinhos falou, não, vou chamar a polícia e tal. Daí os caras da própria torcida começaram a dar uma acalmada, mas foi assim, um clima tenso. Acho que o maior perrengue que eu passei. Esse não é história engraçada que os outros contaram, mas é uma história que marcou bastante. Mas depois foi legal, a gente foi para a churrascaria, como sempre, né? E aí acaba tudo bem. Muito bem. Para encerrar, temos um minutinho só para a gente fechar aqui. Deixa eu lembrar uma história recente da Rádio Globo. O Oscar Ulisses teve a ideia de colocar o Osmar para participar também do Globo Esportivo. Isso nos últimos tempos. E pela dificuldade de mobilidade do Osmar, depois do acidente terrível que ele sofreu, o Oscar teve uma ideia. Ele colocou um microfone no departamento comercial que ficava na parte térrea da rádio. O Marcelo lembra, o Doni lembra, o Reinaldo lembra também. E o Osmar ficava quietinho ali no canto dele com o microfone na mão, né?
Aí o Oscar abriu o Globo Esportivo e deu uma notícia pesada, alguma coisa terrível que tinha acontecido com o time, eu não lembro direito o que foi, e o Osmar, que aprendeu depois do acidente a falar tudo de forma monossilábica, né? Ela foi fonoaudióloga, o Oscar perguntou, Osmar, o que você achou do negócio e tal? O Osmar falou, fudeu. É isso mais ou menos que a história que a gente encerra a Rádio Globo, infelizmente, só dando risada mesmo, porque estamos de luto, mas a gente tem que agradecer a todos os companheiros profissionais de microfone, produção, pessoal da técnica e os ouvintes que tiveram que nos acompanhar esse tempo todo. Obrigado, viu, Marcelinho do O. Boa sorte para você agora na Band News FM. É isso, eu que agradeço a tudo pela Globo, pelos amigos, por todos os profissionais que lá passaram, que formaram a minha pessoa e, sem dúvida, essa marca, essa história, ninguém apaga, estará aqui para todos sempre. Um abração para todo mundo. Obrigado, Dona Oliveira, parabéns pela sua história fantástica no rádio também. Doni está com um probleminha de escuta. Reinaldo, obrigado também para você, boa sorte sempre. Obrigado, estamos juntos. Muita saudade de ir ali na Rua das Palmeiras, 315. Quanta saudade, hein? Grande abraço, Cacau. Abraço a todo mundo. Xeni, parabéns, hein? Parabéns, Xeni. Parabéns você que sempre foi ouvinte da Rádio Globo. Continue com essa linda homenagem que o Xeni está fazendo para todo mundo, porque aqui ninguém vai apagar a história da rádio. Bota amizade nisso. O Globo no ar. O Globo no ar. Rádio Globo. Rádio Globo, música, esporte, notícia. Sistema Globo de Rádio. Notícia. O seu redator-chefe. 7h30. O seu redator-chefe. São 7h em ponto. Meia-noite em ponto. Novo dia chegando. Fala, Xeni. Fala, meus amigos. Tudo bem? Estamos por aqui, infelizmente, para recordar aí bons momentos, né? Falar um pouquinho da Rádio Globo. Fará está aparecendo por aí, o Sgrilli está chegando, companheiros de longa data, Paulo Massini, grande Paulo Massini. Tudo bem, moçada? Como é que estamos aí? Oi, Fará, começo com você. Gostaria que você elencasse um pouco para a gente, depois que o Carlos Fernando comandou aí o pessoal com o Doni, com o Reinaldo, com o Marcelo. Eu fico ouvindo essas vinhetas, né, dos intervalos aqui na live proporcionada pelo Xeni, eu fico lembrando da minha infância, quando realmente caiu a ficha, eu falei, meu sonho é chegar à Rádio Globo. Eu gostaria, antes de eu detalhar, dar mais detalhes a respeito disso, de falar com o Fará. Como é que foi contigo, Fará? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Oi, Jesse, Massini, Esgrilos, tudo certo aí? Tá me ouvindo bem? Sim, vamos lá, tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Então, eu antes de chegar na Globo, eu nunca tive o Cacá de Santos também, muita gente aqui de Santos subiu a serra, e eu sempre tive meio que eu queria consolidar minha carreira por aqui e tal, ficar por aqui, e eu participava de um programa esportivo aqui que tinha o Silvio Ruiz, fez história na Rádio Globo também, né? E o Silvio um dia falou para mim, você não tem um sonho de subir a serra? Eu falei, Silvio, eu não sei se eu estou preparado ainda. Você tem que subir a serra, mas faz o seguinte, se subir, falei, bom, então vamos trabalhar para isso. Aí eu comecei com o Osmar Garrafa, a gente começou na Rádio News, São Paulo, depois Gazeta, Capital, Trianon, enfim, e eu recebi um convite do Paulo Roberto Martins para chegar na Record, na Rádio Record, no Dinei Ribeiro, que estava... Eu cheguei para ser setorista do Santos na Record. E depois de uns 2, 3 anos na Record, eu recebo um telefonema em 2009, eu atendo, Maércio Ramos do outro lado. Fala, bom, e eu conheci o Maércio nas coberturas e tal. Tudo bem, Maércio, você está precisando de alguma coisa? Matéria? Não, vão te ligar aí, vão te ligar. Eles vão me ligar por quê, Maércio? O que eu fiz? Falou, vão te ligar, você vai vir para cá. E deu 2 dias depois, o Leonardo Stamilo e o André Sanches me ligaram, a gente se encontrou ali perto da Rua das Palmeiras, e foi ali que eu decidi que estava de dar um passo maior e cheguei na Rádio Globo para que, apesar de fiquei 6 anos lá, né, de rádio, mas ela é muito... Eu peguei o melhor momento do clube da minha cidade, do Santos, da maior rádio do planeta, na melhor rádio do planeta, e acho que eu dei muita sorte também, aquele negócio, né? Centroavante nato, massa. Lugar certo, na hora certa. Não tenha dúvida, realmente é uma escola de craques, né? Só os nomes que já passaram aqui pela live desde o começo, começando lá com o Marco Aurélio e até agora, e depois outros virão, mostra que realmente a Rádio Globo foi referência em tudo que ela fez. A maior, como dizia Gustavo Zupac, a maior rádio do Brasil. Paulo Massini ficou muito tempo no Sistema Globo de Rádio. Massini, eu gostaria que você pontuasse para a gente, muito na CBN também, mas sempre prestando ali o serviço à Rádio Globo e depois com a junção Globo-CBN mais próximo da gente. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Massa. Legal, boa tarde aos amigos, boa tarde a todos. Obrigado, Anderson Chene, pela iniciativa, né? De falar da Rádio Globo é falar do rádio. Eu entrei em outubro de 98 para ser repórter da madrugada do Sistema Globo de Rádio, na CBN, e a gente tinha um cuidado, uma preocupação muito grande com a Rádio Globo. Sempre tive esse cuidado, essa preocupação com a Rádio Globo, porque a linguagem era diferente. A gente entrava no ar na CBN com texto e a mesma informação a gente trazia de outra forma na Rádio Globo, porque era a forma com que eu mais me identifiquei em toda a minha vida, né? Eu sempre fui mais comunicador do que jornalista, propriamente dito. Tudo que eu sou, se sou alguma coisa, eu tenho hoje, eu devo ao rádio, e a Rádio Globo é uma parte muito importante na minha vida como pessoa, né? Como profissional, como ser humano, e a convivência que eu tive com essas figuras incríveis. E eu estou aqui diante do maior repórter que é a Rádio Globo, que eu já vi na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. Não é porque eu estou na frente dele aqui, não, mas eu sempre falei isso. Chama-se Jesse Nascimento. O Jesse Nascimento era tão bom repórter, que ele descobriu antes dos chefes que ele ia ser demitido. 2 dias antes, ele já tinha informação que ele ia ser demitido. É o maior repórter que a Rádio Globo já teve, sempre com informações importantes, sempre muito crítico, muito ácido, um cara sempre muito disposto a ir atrás da notícia, levantar as informações, e grandes profissionais, os Griles,
vi a transformação dele, né? Quando chegou na Rádio Globo, Farazinho sabia tudo do Santos e sempre muito esperto no ar. Eu que fui o terceiro pior narrador da história do rádio, alguns de vocês tiveram que me aturar narrando futebol, muito ruim, né? E foi maravilhoso. Infelizmente chegou nesse ponto, né, de encerrar, mas a marca permanece, aquilo que a gente fez no rádio permanece, a nossa pequena contribuição vai permanecer sempre, vai ficar, isso ninguém pode tirar de nenhum de nós, né? E eu tenho uma história que é sensacional, madrugada, rebelião, eu vou correndo para o estúdio da Rádio Globo e o apresentador, eu não vou nem falar o nome, deixa para lá, o apresentador me chama, Paulo Massini, a sua informação. Quando ele falou informação, o dente dele, um deles voou, bateu na mesa e caiu no meu pé. E eu fiquei olhando para o dente no pé, olhando para ele, falei, e agora, o que eu faço? Dou risada, não dou, pego o dente, devolvo para ele, não sabia o que fazer. Aí veio a informação da rebelião, louco para dar risada, e o apresentador caiu embaixo da mesa procurando o dente estava no meu tênis, aí acabou e tal, Rádio Globo, não sei o quê, e o assobio vai pro ar. Aí eu peguei o dente, devolvi para ele encaixou, falou, obrigado, Paulo Massini, vamos que vamos, não sei o quê, madrugada e tal. E isso que a gente viveu, aquela equipe que nós vivemos ali, a gente nunca vai esquecer. Eu agradeço demais ao Xene por ter me colocado nessa fita aqui. Esgriles, você também fez parte, né, dessa equipe maravilhosa da Rádio Globo, 68 anos de Rádio Globo, de história, que foram administradas nos últimos tempos de uma forma irresponsável, porque aqueles que realmente deveriam fazer a marca crescer ainda mais não entendem de rádio. O que você fala para a gente, Esgriles? Tudo bem, Jess? Grande abraço para você, para o Massini, para o Pará. Quero agradecer primeiro o Xene pela oportunidade aqui. Tantas férias passaram por aqui e minha concepção de Rádio Globo passou e por muitos craques que aqui estiveram, Eli Correia, Luiz Roberto, o maior de todos, Osmar Santos, o Oscar. E aqui eu quero trazer para você, se eu estou aqui na Rádio Globo, se eu estive na Rádio Globo, ou se eu realizei um sonho de criança, eu sempre ouvi a Rádio Globo pelo meu pai, pelo senhor Romeu Esgriles, lá em São Caetano, com o disquinho do Corinthians campeão de 1990. E ali surgiu todo um carinho, um amor, e fiz jornalismo para chegar à Rádio Globo. Rafael Prates, que é comentarista, agora da CBN só, ele fez faculdade comigo e ele sabe disso, o quanto a gente sonhou em estar na Rádio Globo e nós dois conseguimos chegar a esse patamar. Mas eu quero reverenciar, como disse o Massini, um dos grandes repórteres de rádio. Acho que foi o melhor perguntador, Jesse Antônio Nascimento Filho, e um grande chefe. E eu cheguei à Rádio Globo através de um convite que você fez, Jesse. E você, depois de um momento muito complicado, né? Porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, tudo muda na sua vida, na sua concepção. E aí você chega e me dá esse presente. Fiquei pouco tempo, fiquei 19 meses. Mas eu curti cada entrevista, curti cada jogo, curti cada viagem, Copa do Mundo, curti Copa América, fazer o carnaval, que você me deu a liberdade de apresentar ao lado da Vanessa de Sevo o carnaval, e ali veio o bordão, alô papai, alô mamãe, que pegou, e você foi um chefe sensacional, como foi o Pascoal, como foi também o Oscar. Eu só tenho a agradecer a vocês, mas se na chefia da Rádio Globo, se tivessem pessoas que gostassem, agora, né, nesse final, gostassem de rádio, tivessem a identificação que você tem, que o Paulo Massini tem, que o Pará tem, que todos que passaram e vão passar por aqui tivessem essa identidade, esse amor pelo rádio, a Rádio Globo nunca acabaria. E é isso que eu tenho no meu coração, a tristeza. Desde quando começou a nova Rádio Globo, já não tinha o mesmo DNA de 65, 68 anos atrás. Mudou muita coisa, mas eu guardo no meu coração as histórias. Eu sou muito grato a você, ao Pascoal, ao Oscar Ulisses, por essa oportunidade, realizando o meu sonho. E eu vesti a camisa da seleção brasileira do rádio. É verdade isso. Eu queria falar aqui que
Você, Massini e Sgrilli, vocês dois estão exagerando, tivemos grandes repórteres aqui na emissora, como Romeu, Garrafa, Carlos Lima, próprio Calil, enfim, outros, o Carmona, Fausto Silva, são outros tantos nomes que passaram pela reportagem da Rádio Globo que fica difícil elencar aqui, e ao longo do tempo a gente foi aprendendo. Eu quero contar para que depois vocês contem rapidinho também um pouco da história de vocês, da relação com a Rádio Globo. Eu comecei a ouvir a Rádio Globo quando eu era criança, e quando eu ouvia, né, essas músicas, essas vinhetas que foram feitas para a rádio, né? Cada detalhe se encaixava, eu ficava alucinado, eu falava assim, meu sonho é trabalhar na Rádio Globo. E eu fui em busca disso. Daí, em 1997, ali na minha adolescência, para terminar, para começar a faculdade, fui visitar os estúdios da Rádio Globo, ainda era o Agito Geral, né? Do qual o Carlos Fernando fez menção, de abertura da jornada, geralmente apresentado pelo Luiz Roberto. E ali eu conheci o Luiz Roberto, eu já era fã demais do Luiz Roberto, das narrações do Luiz Roberto, um dos maiores locutores do rádio, sem sombra de dúvidas, da TV também. E aquilo tinha aflorado de uma certa forma que eu falei, eu preciso. E em uma determinada data, o Ângelo Ananias, na segunda passagem pela Rádio Globo, ele já era também secretário de esportes em Jacareí. Daí eu procurei em Jacareí, eu sou de Jacareí também. Falei, Ângelo, quero uma oportunidade na rádio. Ele falou, olha, agora não tem oportunidade, se tiver uma eu te aviso. Daí surgiu a oportunidade de estágio quando eu já fazia a faculdade de jornalismo. E foi que eu fui conversar com o Oscar Ulisses e daí tudo começou. É uma história aí que durou 17 anos e daqui a pouquinho, Massini, eu quero contar o finalzinho de como é que foi os últimos dias, a descoberta de que a gente não permaneceria lá na Rádio Globo, mas tudo tem os seus propósitos. E você, Massini, como é que começou na CBN, na Globo, principalmente, essa história com a Globo? Gostaria que você contasse um pouco melhor para a gente, por gentileza. Bom, a história com o rádio começou com 6 anos, né? Não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho um óculos aqui, esse lado direito aqui é fundo de garrafa, porque dessa vista aqui eu enxergo muito pouco. E eu nasci assim. E nunca me dei conta. E eu sempre tive problemas na escola, porque é muito grande, gordo, né? Ficava lá no fundo e não enxergava porra nenhuma que estava lá na lousa e ficava azucrinando todo mundo, jogando papel e fazendo estalagmite no teto. Péssimo aluno, não sabia escrever, demorou para alfabetizar, entendeu? Era um terror, né? Porque eu não enxergava o que a professora estava escrevendo lá na frente. E aí, aonde eu conhecia a vida? No rádio, cara. Eu ficava em casa com 6, 7 anos, ouvindo a dona Lourdes, Exato. uma amiga nossa, que trabalhava lá em casa, e eu ficava na cozinha, óbvio, esperando os quitutes, e ali ouvindo a rádio, e Rádio Globo, e outras tantas, mas a Rádio Globo principalmente, né? E depois da minha ligação com o futebol, com o esporte, eu fui fazer jornalismo, não para ser jornalista, eu fui fazer jornalismo para falar no rádio, né? Então, é muito duro para mim ver uma marca como essa ir embora, né? É muito duro para mim ver como os donos, os gestores que enriqueceram com as rádios não guardaram um fundinho de reserva para colocar a rádio em evidência novamente, porque o problema não é a rádio, o veículo de comunicação. O problema é que ela foi depauperando cada vez mais, depauperando, os melhores saindo, os profissionais bons sendo demitidos. E aí ninguém ouve mesmo. Você vai ouvir gente ruim falando? Ninguém vai ouvir gente ruim falando, vai ouvir gente boa. O problema não é o rádio, o veículo em si. O problema foi que a rádio foi se depauperando por causa dessa falta de capacidade de entender o futuro, de entender a internet, de entender que só o áudio pode trafegar bem na internet, que ela poderia ser um costume para os jovens que hoje mal conhecem o rádio. Então, faltou esse trabalho. E
para mim, eu fui chamado para começar na CBN dia 1º de outubro de 98. E eu não sabia que a Rádio Excelsior tinha virado CBN e que a Rádio Globo era no mesmo prédio. E aí eu passava a maior parte do meu tempo como profissional, terminava o meu trabalho na CBN e eu ia para a Rádio Globo e ficava vendo as pessoas trabalharem ali, porque as pessoas com quem eu ouvi eram ídolos para mim, né? Eram pessoas que me ajudaram a me formar como ser humano. E eu ficava ali. A linguagem da Rádio Globo, aquela coisa mais descontraída, de falar com o povo mesmo, de falar com as pessoas. A minha experiência sempre foi de rádio popular, de rádio AM, e que eu me adaptei quando fui contratado para fazer madrugada na CBN. Cobri vários carnavais pela Rádio Globo, 99, 2000, 2001, né? Eu era destacado para ser o cara do carnaval, o repórter da Rádio Globo na cobertura. Então, no carnaval, eu trabalhava só para a Rádio Globo e eu fazia concentração. 2 anos eu fiz concentração, 2 anos eu fiz depois a dispersão, né? Vivi momentos incríveis, quando a gente carregava aquele equipamento pesado pra caramba. Como que era o nome daquele equipamento? Globofone. Ah, rapaz, aquilo pesava 50 quilos, mas eu com 120, eu carregava 170, amigo. E foi sensacional. Foi uma honra ter trabalhado com todos vocês. Foi muito legal. 3 minutinhos, tá me avisando. 3 minutos, Jesse. Jesse, meus amigos, 3 minutinhos, tchau. Abraço com vocês, ó. Vai lá, Fará, conta aí uma rapidinha. Japão 2011, senhor Oscar Ulisses. Eu fui para o Japão para cobrir o Mundial do Santos, né? O Mundial era de 3 a dia 1, 2 de dezembro. E não me acostumei de jeito nenhum com aquele negócio de fuso horário, cara. Porque não tinha jeito. Eu ficava acordado de manhã, de tarde e de noite. Não tinha jeito, não conseguia dormir. E vivia à base de café. Aí, de repente, chega Oscar Ulisses, né? A gente estava em Nagoya, tá tipo interiorana lá do Japão. Infelizmente, o Fará tem uma história do Japão, não sei se é essa que ele vai contar, que ele perdeu a mochila lá em Tóquio, no metrô de Tóquio, e depois precisou voltar a Tóquio para pegar a mochila. Eu não sei se foi em Tóquio ou durante o percurso de Tóquio até Nagoya. Ele perdeu a mochila e quando retornou lá, aonde estava a mochila, lá no Achados e Perdidos do metrô. Ele conseguiu recuperar tudo. Eu não sei se é essa a história que o Fará iria contar, mas daqui a pouco ele pode confirmar. 2 minutos para você, rapidinho, Esgrilhos, para a gente fazer a despedida. São 2 histórias marcantes na minha vida. A primeira, o primeiro jogo na Copa do Mundo que eu fiz, foi nada mais, nada menos com o Oscar, a derrota da Itália para Costa Rica. Eu iria fazer outro jogo, eu não sei porque teve mudança na escala, ou era para ter mais um repórter, eu não me lembro direito, acho que era para ter mais um repórter, que o Oscar gostava de 2 repórteres no jogo, eu não estava nesse jogo, e meu primeiro jogo na Copa de 2014 foi com o Oscar, a derrota da Itália, então isso ficou marcado no meu coração. E uma outra história também marcante foi, eu estava na produção, Brasil e Argentina, Monumental de Núñez, eliminatórias da Copa do Mundo, o Maércio estava lá e eu estava na produção. E estoura aquela situação do Bataclan, estoura a bomba lá na França, e a filha do Maércio estava viajando para a França, ou chegaria lá na França nas próximas horas, ou já estava para chegar, e o Maércio desesperado lá em Buenos Aires, e a gente tentando aí, juntamente com o pessoal da CBN, trazer informações para colocar junto para o Oscar na transmissão, né, correndo atrás de contatos, e tentando segurar a onda do Maércio, porque o Maércio estava bem em pânico, né? E aí depois tivemos a informação que a filha dele estava bem e tudo, tranquilizamos o Maércio, mas até tudo isso acontecer ficou marcado como o rádio é importante, como o rádio faz parte da nossa vida. E a Rádio Globo, essa história nunca vai apagar, mesmo com gestões incompetentes que terminaram com isso, mas só de vestir e empunhar a bandeira da Rádio Globo, o microfone da Rádio Globo, a fazer parte um pouquinho que seja da história da Rádio Globo, eu já posso contar para as minhas filhas e para os meus netos que eu não joguei na Seleção Brasileira de Futebol, mas joguei na Seleção Brasileira do Rádio.
Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo, então, só para lembrar, Xene, mandando um abraço para o pessoal da técnica, super importante nas nossas vidas, ao Belezinha, ao pessoal que passou pela produção, ao jornalismo, enfim. E eu digo que iria falar aqui sobre o desligamento, eu tinha proposto, né, eu sabia que seria demitido e tinha proposto que reduzissem o meu salário, mas sequer o gestor da área, incompetente, continua lá, levou essa proposta aos administradores. Um abraço para todo mundo, essa história ninguém apaga. Pode falar. Alô, galera da Rádio Globo, eu sou Manuel Nascimento, trabalhei 25 anos no Sistema Globo de Rádio, fui a primeira pessoa a trabalhar com deficiência na época que nem existia a lei de cota. O que mais me deixou feliz é que eu fui tratado com igualdade, tanto pelo pessoal da emissora, os amigos da portaria, os diretores, os comunicadores e principalmente por vocês ouvintes, que tanto ligavam e eu atendia. Eu quero deixar aqui o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês. O meu abraço fraterno a todos vocês. Valeu?